Hello people, good evening to everyone. E aí, pessoal? Bom, no nosso vídeo basic de hoje, né, que essa é a série de vídeos basic, nós vamos falar sobre questions, perguntas. Várias coisas sobre perguntas, vários exemplos e aplicações. You know, in English, you must be able to make the right questions. Em inglês, você tem que saber fazer as perguntas corretas, perguntas mais adequadas. And the making questions is part of everyday communication, right? Faz parte da comunicação, né, do dia a dia, fazer perguntas. So, without further ado, let's get started. But before we begin, subscribe to my channel, hit that notification bell, assine o canal e ative as notificações porque você vai acompanhar todas as publicações que são feitas quase que diariamente. I say almost every day, eu digo quase porque, né, não é todo dia que a gente pode, não é todo dia que a gente está disposto também e a gente quer descansar. Ok, so let's go. Vamos lá. Gente, é incrível, a minha rinite alérgica ataca quando eu gravo o vídeo. Acho que é porque eu acabei de tomar banho, aí eu fico com rinite alérgica. Do you know where Thales is? Então vamos supor que você está na escola, eu também estudo nessa escola, e alguém te cutuca e pergunta, do you know where Thales is? Você sabe onde Thales está? Então você sabe onde Thales está. Aqui eu fiz uma pergunta no presente, right? Simple present. And you know that we have two separate sentences here. Nós temos duas frases, duas orações diferentes. Temos dois núcleos verbais, né? Quando eu já coloco o verbo auxiliar aqui, eu já faço a pergunta, já está caracterizando a pergunta no presente. Então, a segunda oração, ela não tem que vir em formato de pergunta. O que quer dizer? Quer dizer que a word order, a ordem das palavras, ela vem como vem na afirmativa. Ela vai vir o sujeito primeiro e o verbo depois. Nas perguntas, o verbo vem antes, né? No caso do verbo know, ele não é capaz de fazer pergunta sozinho, ele precisa de um verbo auxiliar, ok? You can say, for example, I don't know, eu não sei, where he is, eu não sei onde ele está. Ok? You can use another similar expression. Você pode usar uma outra expressão similar, que é o can you tell me? Can you tell me what time it is? Né? Você pode me contar, né, que horas são, né? Can you tell me is a question. Right? It's a sentence and a question. Uma oração, digamos assim, e uma pergunta. O verbo can é o verbo poder, né? É o verbo que expressa habilidade, capacidade, know-how, né? E também expressa possibilidade. It's a way of asking questions. É uma forma de pedir um favor. Ask a favor, ask for information, pedir alguma informação. Can you tell me what time it is? Você pode dizer que horas são. Então, a pergunta ela está caracterizada aqui, porque eu tenho o verbo antes do sujeito. Então, a segunda parte da frase ela vem normal, como se fosse uma afirmativa. It is. Ok? Então, gente, é uma forma de você fazer perguntas de modo indireta, modo indireto. Ao invés de eu perguntar what time is it, eu poderia perguntar what time is it?
Aí sim eu tenho que inverter, tenho que colocar o verbo antes do sujeito. No caso aqui, o verbo to be. Aqui, a pergunta ela está na parte can you tell me? Então, a pergunta está caracterizada aqui. Então, ela não precisa estar aqui mais. Ela não pode, na verdade, né? Você não pode usar a word order de perguntas duas vezes na mesma frase. Então, se você só vai inverter colocando o verbo antes do sujeito uma vez, a segunda oração você não faz nada, tá? I don't remember, eu não me lembro, where the restaurant is. Eu não me lembro onde o restaurante fica. Aí eu vou te perguntar, eu posso perguntar também, né? Do you remember where the restaurant is? Você se lembra onde o restaurante fica, né? Onde o restaurante está? Tá vendo? Então a pergunta está caracterizada na primeira parte da pergunta, né, da frase, né, da primeira oração, digamos assim. Que o verbo principal é remember. E aqui eu tenho where the restaurant is, é a segunda parte. A pergunta está aqui, então aqui não tem ordem das palavras de uma pergunta, tem uma ordem de afirmativa negativa, tá? When are you coming to Rio? Ok, so you have a friend, você tem um amigo, você mora no Rio, né? You live in Rio. And you ask him this. When are you coming to Rio? Quando você virá ao Rio. Ou então tem uma outra forma de perguntar que é usando do you know, né? Ou can you tell me? Do you know? Então, do you know já tem formato de pergunta. Da mesma forma, can you tell me? Então, quando eu complementar essa pergunta com essa, né, que eu vou encaixar essa pergunta aqui nessa frase, ela não virá em ordem de pergunta. Aqui está em ordem de pergunta porque é uma frase só, é uma oração só. Tem um núcleo, digamos assim, né? Are you coming, né? Que é o present continuous, né? Que é o verbo to be mais o verbo principal seguido de ing. Então, eu vou encaixar essa frase aqui. Do you know when you're coming? Você sabe quando você virá? Tá vendo? Aí eu coloco na ordem normal. Sujeito e verbo. Né? No caso, não é um verbo só, né? São dois. É porque a estrutura do present continuous requer que seja assim. Você se lembra, né? Que o present continuous ele pode expressar uma ideia no futuro, né? When you are coming to Rio. Na verdade, essa ideia é uma ideia no futuro. Você poderia dizer when will you come to Rio? E teria um significado similar, né? How much is this computer? Você está comprando um computador, aí você pergunta para o vendedor, how much is this computer? Tem outra forma de perguntar? Tem. Can you tell me how much it is? Você pode me dizer quanto custa, né? How much this computer is, né? Aí você pode substituir por um pronome, né? Que para objetos a gente usa it no singular, né? Can you tell me how much it is? How much this computer is? Então a ordem da pergunta ela fica aqui, ó. Can you tell me? Porque se fosse uma afirmativa seria you can tell me. Na pergunta, você joga o verbo can para o início da frase, né? Aí fica verbo, sujeito e verbo principal, né? Aqui seria com verbo auxiliar, digamos assim. Mas é um verbo
que tem a ideia de capacidade, de habilidade, de possibilidade, né? How much it is? Quanto custa? So, I guess you get the idea. Acho que você pegou a ideia. Não é difícil, né? São formas diferentes de você fazer perguntas. Do you know? Can you tell me? Do you remember? And so forth, ok? Vamos ver um outro caso de perguntas, antes da gente finalizar esse vídeo, que é, por exemplo, eu pergunto assim, what does he want? O que ele quer? Né? Eu fiz uma pergunta no presente. Tem uma estrutura, né? Que eu tenho o pronome interrogativo, what, significa o quê. Tem o verbo auxiliar no presente, né? Para he, she ou it no presente eu uso does. What does he want? Caso eu faça a pergunta utilizando expressões como do you know? Ó, do you know what he wants? O formato de pergunta, ele ficou aqui. Então, assim, muito cuidado. É um erro muito comum em inglês que as pessoas cometem. Elas fazem a pergunta e utilizam a estrutura de pergunta 2 vezes na mesma pergunta. Do you know what does he want? Não, você não pode usar does he want. Do you know what he wants? Então, essa parte aqui da oração, da frase, né? São 2 orações, né? Você pode separar essa frase completa em 2 partes, né? A parte do you know, que contém a pergunta, contém o verbo auxiliar, e a word order, a ordem das palavras, ela vem no formato de pergunta, e essa parte aqui que não vem no formato de pergunta. Como é o present simple, presente simples, então vai ficar what he wants. Eu tenho que colocar S no verbo, porque é he, she ou it, ok? We haven't finished this yet. Nós não terminamos essa parte. So, stay alert. Preste atenção que no próximo vídeo a gente vai continuar estudando essas questões, né? De fazer perguntas e usando as estruturas corretas, né? Tomando cuidado para não cometer erros gramaticais. So, I hope you enjoyed it. Espero que você tenha gostado. See you next video, ok? Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye.